Olá, eu sou a Tamires. Bem-vindo ao quadro Os Santos da Semana, aqui na Missão Deus é Mais. Santos do dia 19 ao dia 25 de fevereiro. Dia 19, São Conrado. São Conrado viveu em Placênia, na Itália, lugar onde casou-se também. Um homem de muitos bens, dados ao divertimento e à caça. Numa ocasião de caçada, acidentalmente provocou um incêndio, prejudicando muitas pessoas. Ele então fugiu e a polícia prendeu um inocente que, não sabendo se defender, estava prestes a ser condenado e executado. Quando Conrado soube disso, se apresentou como responsável pelo incêndio e se propôs a vender todos os bens para reconstruir tudo que o incêndio havia destruído. A partir daí, ele e sua esposa começaram a fazer uma caminhada séria e profunda no cristianismo, buscando a vontade de Deus. No discernimento dessa vontade, o casal fez o voto josefino. Ambos se consagraram a Deus para viver o celibato. Ela foi para um convento e ele retirou-se para um alto monte, vivendo por 40 anos como um eremita. No dia 20, Santo Eleutério. Eleutério nasceu no ano de 456, na cidade de Tournai, e viveu num período conturbado da história da França, que ainda estava sendo evangelizada e sentia o domínio dos povos do norte europeu. Foi alvo de sucessivas invasões, ora dos visigodos, ora dos burgundis, ainda não pagãos, que só obedeciam à força militar, identificada na pessoa do rei ou dos generais. Assim, tornou-se, em parte, um território dos francos, cujo rei era Clodoveu, ainda pagão. Chegou a ser eleito bispo, o primeiro da diocese de Tournai, do qual foi desbravador, que com imenso sacrifício venceu as dificuldades, fixou as bases para a futura grandeza daquela diocese. Somou-se aos incessantes esforços da Igreja da França pela conversão dos povos recém-migrados, começando com o rei Clodoveu e a rainha Clotilde, que ele conseguiu converter com a ajuda do amigo, também santo, bispo Remígio. Dia 21, São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Ravenna, Itália, no ano de 1007. Marcado desde cedo pelo sofrimento porque perdeu seus pais, foi morar com seu irmão. São Pedro discerniu sua vocação à vida religiosa e entrou para a ordem dos Camalodenses, no mosteiro de Fonte Avellana, na Umbria, onde os religiosos levavam vida de eremitas. São Pedro Damião percebia que era preciso uma renovação e, com obediência à ação do Espírito Santo, outros foram se juntando a eles. Ele foi servir de maneira mais próxima à hierarquia da Igreja, sendo conselheiro do Papa. Foi bispo de Ostia, lugar perto de Roma, e também foi escolhido como cardeal. Dia 22 de fevereiro, Santa Margarida de Cortana. A penitência marcou a vida de Margarida, que nasceu em 1247, em Alviano, Itália. Foi por causa da sua juventude, período em que experimentou todos os prazeres de uma vida voltada para as diversões mais irresponsáveis. Margarida ficou órfã de mãe, quando ainda era muito criança. O pai se casou de novo e a pequena menina passou a sofrer duramente nas mãos da madrasta. Sem apoio familiar, ela cresceu em meio a toda sorte de desordens, luxos e prazeres. No início da adolescência, se tornou amante de um nobre muito rico e passou a desfrutar de sua fortuna e das diversões mundanas. Aos 23 anos, Margarida de Cortona, como passou a se chamar, foi premiada com várias experiências de religiosidade que foram presenciadas e comprovadas pelos seus orientadores espirituais franciscanos. Recebeu visitas dos anjos da guarda, teve visões, revelações e mesmo aparições de Jesus, com quem conversava com frequência durante. Ela percebeu que o momento de sua morte se aproximava e foi ao encontro de Jesus serenamente no dia 22 de fevereiro de 1297. Dia 23, São Policarpo. São Policarpo é um dos grandes padres apostólicos, que pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romana. São Policarpo foi ordenado bispo em Esmirna pelo próprio São João Evangelista. De caráter reto, de elevado saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição aos cristãos, o santo bispo de 86 anos escondeu-se
até ser preso e levado para o governador, que pretendia convencê-lo de ofender a Cristo. Condenado à morte no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo, dizendo: Sede bendito para sempre, ó Senhor, que vosso nome adorável seja glorificado por todo o século. Dia 24, São Sérgio. Sérgio era monge e chegou ao martírio, devido ao seu grande amor à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu no deserto enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Certa vez, o santo monge e intercessor foi movido pelo Espírito Santo para ir a Cesareia, onde lá ele encontrou no centro da praça a imagem de Júpiter, que era considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, com o motivo de serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado por Deus, São Sérgio levantou-se para denunciar as mentiras e anunciar no poder do Espírito Santo o Evangelho. Depois de fazer um lindo trabalho de evangelização, São Sérgio foi preso no século IV e partiu para a glória de Deus. No dia 25, Santa Walburga. Santa Walburga nasceu no ano de 710. Era filha de São Ricardo, rei dos saxões do oeste. Durante uma peregrinação com seu pai, mãe e irmãs aos lugares santos, Santa Walburga retirou-se numa abadia. E ali foi que descobriu a beleza do chamado de Deus, consagrando-se inteiramente ao Senhor. Seu pai veio a falecer durante a viagem de volta dessa peregrinação. Walburga se entregou a Deus de tal forma que os prodígios aconteciam com frequência. Os mais citados são o de uma luz sobrenatural que envolveu sua cela enquanto rezava, presenciada por todos os outros religiosos, e a cura da filha de um barão. Morreu no dia 25 de fevereiro de 779 e o seu corpo foi enterrado no mosteiro, onde permaneceu por 80 anos, mas, ao ser trasladado para a igreja de Eichstätt, quando sua canonização em 893, o seu corpo foi encontrado ainda intacto. Então, se você gostou do Momento Santo da Semana, se inscreva em nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de curtir a nossa fanpage lá no Facebook. Um abraço e até mais!